Estamos aqui para mais um episódio do Futuro do Recreio e hoje é um episódio especial, porque eu trouxe um amigo e o nosso conselheiro e ele vai estar me entrevistando. Então hoje vai ser um episódio diferente dos outros, aonde a gente costuma trazer pessoas hoje que hoje eu que serei o entrevistado. Ah, Bem-vindo, só. Varrede. Obrigado. Prazer. Vai ser diferente a conversa hoje, então. Então, pois é, vai ser um pouco diferente do comum. E obrigado por ter vindo, obrigado por topar o convite e por estar aqui com a gente. Eu fiquei curioso, Harrison. Não sei se você vai contar aí, mas primeiro saber o nome desse podcast aí. Foi sua invenção? Foi, eu que imaginei esse nome, como na Vlupt a gente vem construindo o futuro, eu imaginei que seria interessante a gente discutir temas relevantes para o recreio, né, das escolas e assim mostrar como que a gente pode evoluir em todos os lados esse recreio que hoje a gente vê ainda como da forma tradicional, antiga, onde você vê muita fila ainda, crianças com dinheiro. Então, a ideia é realmente a gente trazer temas relevantes para a gente discutir esse tema aí e evoluir o recreio nas escolas. Eu estou super curioso de saber mais da sua trajetória. Acho que a gente se conheceu já, você estava empreendendo na Vlup, já estava tendo sucesso aí no Brasil todo. Mas eu imagino que não foi assim que tudo começou, né? Como que foi que você veio parar na Vlup? Cara, não foi assim. Eu construí minha carreira trabalhando na área de TI, né, de tecnologia. Então, eu comecei já com 15 anos, trabalhava com desenvolvimento, manutenção de computadores. Aí, eu acabei entrando para grandes empresas. Já na faculdade, eu entrei como estagiário trabalhando no HSBC. No HSBC, eu fiquei lá como estagiário durante um ano, já fui efetivado. E fiquei 4 anos, mas o mais engraçado é que eu trabalhava com infraestrutura, não trabalhava nem com desenvolvimento. E fiquei lá durante 4 anos, aí eu quis mudar um pouco, dar um upgrade na carreira. Eu me mudei para São Paulo para trabalhar na Vivo. Na Vivo eu fiquei somente alguns meses, e aí eu acabei realizando um sonho que eu fui trabalhar na IBM, que é a empresa que eu sempre quis trabalhar desde quando eu comecei. Olha que curioso. Então aí eu comecei ali na IBM, foi mais ou menos em 2006, e fiquei ali por quase 14 anos. Uau! Bastante tempo. E lá eu fiz diversas coisas, trabalhei desde da parte de infraestrutura, trabalhando com servidor Unix, algo bem diferente do usual. Fiquei lá por bastante tempo, trabalhei com computação em nuvem, liderei projetos de outsourcing de clientes de fora do Brasil. E aí até que em 2018 eu acabei saindo da IBM. E quando eu saí da IBM, eu tinha uma convicção que eu queria empreender, mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Mesmo com toda a sua vida no corporativo. A vida toda no corporativo eu tinha certeza que eu não queria mais saber daquilo. Eu queria empreender. Estava enjoado, não queria mais trabalhar para os outros. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa diferente, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ainda. E já tinha tido esse sentimento antes ou surgiu naquele momento ali? E já tinha. Eu já tinha desde... Eu lembro que em 2010 eu já tinha algumas ideias, eu queria fazer algumas coisas, mas quando você não foca 100%, você não consegue criar nada, né? Então, eu tinha algumas ideias, começava a fazer, aí o dia a dia acabava me soterrando das coisas, eu não conseguia fazer o que eu queria. Aí, por isso que eu já tinha esse sentimento muito aflorado dentro de mim, que quando eu saí, eu falei, não quero mais trabalhar para ninguém. Eu quero realmente empreender, criar alguma coisa, mas aí a grande questão, o que eu vou fazer? Aí eu até pensei, vou empreender nessa área que eu trabalhava, que era de infraestrutura, né? Computação em nuvem estava muito em alta. Aí até comecei a estudar infraestrutura com AWS e tudo mais. Eu falei, não, mas eu não quero mais saber dessa área muito mais técnica. Aí eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Aí eu fui num evento aqui em São Paulo, lá no Transamérica, que era sobre tecnologia e empreendedorismo. E ali eu tive uma palestra com o Nardoni, se eu não me engano, e ele estava na época com
Eu não lembro qual empresa que ele estava, mas assim, naquele momento eu falei, eu quero empreender e eu quero resolver um problema. Daí eu comecei, eu botei aquilo na minha mente. Eu preciso resolver um problema. E resolver um problema, eu vou saber o que que eu vou fazer. Aí, quando eu voltei, deu questão de um mês. Eu sempre fui responsável por preparar o lanche das minhas filhas pela manhã. E aí, sempre aquela correria. Acorda cedo e acorda a filha. E aí vai e faz um sanduíche. E Sempre falta alguma coisa. sempre falta alguma coisa. Aí, às vezes, não tinha nada. Tinha que passar na padaria, pegar alguma coisa. Ou passar no caixa automático, tirar um dinheiro. Aí, nessa, eu acho que aí tem um problema. Se eu tenho esse problema, vários pais devem ter esse problema. Com certeza. Daí eu pensei, e sem contar que minha esposa é nutricionista, né? Então, não é qualquer lanche que era para levar para a escola. Nossa, tinha que agradar gregos e troianos. Exato. E aí, assim, mando para minha filha R$ 40. Você não sabe o que ela comia e não voltava com nada. Então, você não sabia o que ela estava comendo, o que ela... Enfim, era aquele problema. Aí eu falei, pô, aí eu acho que tem um problema, né? Aí eu falei, vou estudar um pouco esse mercado e vou ver como que a gente resolve essa dor, né? E aí, conversando também com cantinas e tudo mais, eu percebi que não tinha só a dor dos pais. Também tinha a dor do outro lado das cantinas escolares. Isso lá em Curitiba, né? E só que Isso aí... é que ano que você está falando agora? Isso foi final de 2018. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí eu fiquei quase 8 meses desenvolvendo a solução. Contratei uma pessoa para desenvolver e tudo mais. Só que aí, quando eu lancei, consegui vender para uma escola bem grande em Curitiba. E quando eu cheguei para a cantina para vender, eles acharam sensacional. Falaram, não, vamos colocar aqui para rodar, vamos ver como que vai ser. Deu 2 semanas, tive que jogar tudo fora. Porque tudo que eu imaginei que tanto o pai queria, porque era o meu desejo, que eu imaginava, e o que as cantinas queriam, não era o que nenhum deles queriam. Aí, depois de 8 meses, aí vieram os meus 2 sócios, o Alisson e o Marcelo, e aí a gente começou do zero novamente. Mas aí a gente realmente fez um protótipo, um MVP. Nesse momento aí a gente criou somente o lanche agendado, aonde o pai escolhia o pedido para ele, pro filho, né? E aí eu de madrugada tirava os relatórios no banco de dados e enviava um PDF para a cantina. Aí a gente finalizou 2019 com esse protótipo em 3 escolas de Curitiba. Aí virou 2019, a gente estava já crescendo para São Paulo. No começo de 2020, a gente pegou e entrou com 6 escolas. E aí, começo do ano, veio a pandemia. Aí fecha tudo, meu sonho de empreender, tudo fechado. O meu dinheiro acabando. Aí eu não sabia mais o que fazer nesse momento, Que né? situação, né? Sim. Aí fecharam todas as escolas. Mas aí E a cantina não foi para online, né? Não foi. A escola foi para online, a cantina não tinha como. Eu até pensei, como que vou fazer? Vou entregar lanche em casa para essa criançada, mas não tinha o que Chegou a fazer. pensar nisso, Cheguei né? a pensar. Eu falei, mas não tenho o que fazer. Pior que empreendedor no desespero é assim, né? Eu até pensei, eu montei alguns kits, assim. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente foi no mercado, montamos kits. Aí eu mandava mensagem para os pais, vocês querem receber comida em casa? Nem me responderam, porque... E no mercado não tinha facilidade nenhuma daquilo. E às vezes era o único programa que a gente tinha para fazer, era ir para o mercado, Ir né? pro mercado, vai tirar a diversão do pai. De ir pro mercado comprar. Eu lembro que eu ia para o mercado e para a borracharia. Minha esposa falava assim, quanto que tem de problema esse carro, né? Eu falei, não, eu vou lá dar uma checada. Era só para dar uma passeada. Era a única coisa aberta. Ia na borracharia passear. Foi uma fase complicada. Então, aí no final das contas, eu comecei a prestar consultoria, trabalhar em umas empresas de fora, aí para me manter, né, nesse período. Mas eu não sei se você se recorda, nesse mesmo ano, em 2020, o Nordeste bateu antes a pandemia e eles fecharam tudo antes, só que no segundo semestre eles começaram a abrir já as escolas. E aí eles já começaram a pedir como fazer agendamento de lanches, como comprar lanche sem dinheiro. Aí a gente começou a expandir para essas escolas lá.
E aí foi bacana porque a gente continuou rodando o nosso MVP e melhorando a solução. E se você for ver, foi muito interessante porque não foi aquela carga grande onde você pode atrapalhar processos do desenvolvimento, né, de software. Aí a gente foi evoluindo nossa solução, aí dali para frente foi complicado até o meio de 2021, onde as coisas começaram a crescer. Então, ali cortando já para 2021, a gente já devia estar com uns 50 clientes. E aí a Nossa. gente foi crescendo ano a ano, né, melhorando a nossa solução. Hoje nós temos uma solução multidispositivo com reconhecimento facial. Então, você roda em qualquer lugar, você reconhece pelo celular, por tablet, no totem de autoatendimento. Então, a gente tem cases muito interessantes, onde a gente reduz muito as filas das escolas, a gente melhora a gestão, a gente aumenta a lucratividade. Então, já cortando para hoje, a gente já está batendo por volta de umas 440 escolas ativas no Nossa, nosso deve portfólio. passar um filme na sua cabeça para essa jornada toda, né? Muito. E às vezes nem parece que passou 7 anos, né? Parece que foram 2 anos de tão rápido que as coisas aconteceram. Pandemia não conta, né? A pandemia eu não estou contando. Se não for contar a pandemia, a gente tem por volta de 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Então a gente vem resolvendo esse problema que eu imaginava no começo. E até algumas coisas engraçadas, né? Algumas melhorias no nosso sistema foram coisas de dentro de casa. Quando a gente lançou a Vlupt, a minha filha estudava na primeira escola que a gente lançou. E aí eu, como pai de uma filha daquela escola que tem a solução, eu tinha que utilizar bastante. E aí eu fazia lá um crédito de R$ 100 para minha filha e quando eu via, em 2 dias acabava. Ela comprava R$ 50, 3 picolés, 3 salgados para ela e para as amigas. Aí eu pegava e... Daí eu cheguei pro pessoal e falei, ó, gente, a gente tem que criar um limitador aqui. Vamos colocar um limite de valor por dia, porque não tem como. Minha filha está gastando todo o crédito aqui. E acabou ajudando todo mundo e acabou sendo uma funcionalidade que todos os pais gostam, né? Porque eles têm o controle total. Que interessante, né? Quer dizer, aquela situação que você vivia em casa com a sua filha, né? Com a dinâmica também de querer equilibrar tanto prover algo para sua filha, mas também prover com saúde. Agora também tem esse pensamento de gestão financeira, como que você vai ajudar ela a controlar isso, né? Tem toda uma evolução, pelo que eu percebo, Harrison, dessa ideia que surgiu ali atrás, mas agora tem outra visão, outra ambição, né? E como você decidiu assim falar, não, eu quero atuar nesse problema, eu acho ele importante, eu acho ele relevante, eu quero trazer um outro olhar. O que você viu que você contribuiria com esse problema, assim? Assim, em primeiro lugar, né, eu vi esse problema e esse problema muito dentro de casa, né, como a gente mencionou. Então, como eu era empreendedor de primeira viagem, eu primeiro entendi que eu queria resolver um problema e ajudar outras pessoas a resolver esse problema. Aí, num segundo momento, quando depois de alguns meses que eu comecei a analisar, por exemplo, o tamanho de mercado, onde a gente podia chegar e tudo mais, mas primeiramente eu pensei em resolver o problema dos pais, que era o meu problema diário em casa, né? Eu sou pai de 2 meninas, já tinha passado com a minha filha mais velha, e aí com a filha mais nova ali era aquele problema bem latente. Então foi realmente a vontade de resolver esse problema. Mas depois você viu que as cantinas também precisam de ajuda, né? Exato. Então aí eu costumo falar, né, que eu queria resolver meu problema, mas eu vi que tinha mais problemas. E aí, quando eu vi que tinha mais problemas, eu falei, vamos resolver o problema de todo mundo, né? Então, você tem o problema tanto dos pais, você tem da cantina, a própria escola, né? A própria escola, ela não tem... muitas vezes, ela terceiriza a cantina. Ela fala assim, isso daí não é um problema meu. Mas aí, a escola, às vezes, investe tanto em tecnologia, faz tantas coisas, e aí a experiência do recreio é ruim para os alunos, que acabam sendo o seu primeiro cliente, Por que, né? por que que você acha que a cantina afeta o recreio?
Qual que é a conexão que a cantina tem com o recreio? Ela é total, porque imagine você tem um filho. Você gostaria que ele passasse 25 minutos numa fila ou você prefere que ele coma, fique 5 minutos na fila, pegue o seu lanche e brinque os outros 20? Assim, eu nunca imaginei que ele podia ficar todo esse tempo numa fila de uma cantina. Acontece isso? Acontece. Então, o nosso primeiro cliente é uma escola bem grande de Curitiba, que tem 3.500 alunos. Uau. Você passa o recreio inteiro Passava, né? Aí depois com a Vlupt você já não tem mais essa experiência de ser relatado para nós, o tipo, meu filho não come na cantina porque ele passa o dia inteiro, ele me pede para levar lanche, porque ele quer brincar e ele não quer consumir na cantina. Ah, eu já ouvi essa reclamação do meu filho falar, e aí comeu alguma coisa? Eu falei, não, porque eu queria brincar. Mas eu não tinha associado que era o tempo que ele ia levar para comprar. Você escuta muito isso? Sim, a gente escuta muito. O legal é assim, a gente escuta muito das cantinas, né? Porque os nossos clientes a gente está sempre conversando, tentando entender os problemas. Mas assim, eles vêm com um olhar diferente, esse problema. Os pais, eles realmente têm essa visão de que eu quero que meu filho coma, mas ao mesmo tempo eu quero que ele brinque. Então, muitos pais que a gente conversa, às vezes até num ambiente informal, vou dar até um exemplo, eu estava no cartório uma vez, e aí uma moça chegou e falou assim, putz, esqueci de mandar lanche pro meu filho, ele tá mandando mensagem, não sei se eu mando um Pix, o que eu faço? Daí eu perguntei o nome da escola e, por coincidência, a gente estava nessa escola. Aí eu falei para ela, eu falei assim, você conhece o aplicativo dela? Então, já vi, mas não instalei. Daí eu falei, não, instala, eu sei que funciona lá e Ela tudo não mais. sabia que você era fundador. Não sabia. E daí ela falou, mas o meu filho, ele não gosta de levar o dinheiro porque ele fica muito tempo na fila e tudo. Enfim. Aí daí eu falei para ela instalar e tudo mais. Aí depois dela instalar, funcionou. Aí depois eu pedi pro nosso time chegar, né? Vamos mandar mensagem para ela, vamos ver como que tá a experiência. Ela deu nota, o NPS que a gente chama, né? Ela deu nota 10 pra gente, porque ela falou, nossa, agora resolveu o meu problema, meu filho brinca e come e faz tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente escuta muito falar, vindo dos pais, vindo das próprias cantinas, né? E essa questão da fila para cantina é até um paradigma, porque tem cantinas que elas acham que fila é bom. Fila é lucro. Então, assim, eu já tive... e a gente está tentando quebrar esse paradigma que você pode vender mais mesmo com fila. Mesmo sem fila. Porque aí você vende 24 horas. O aluno é bem atendido. Né? Inclusive, a gente fala assim, a cantina sem filas, chegou um dono de cantina e falou, não, você está maluco. Eu quero fila na minha cantina. Porque é aí que eu ganho dinheiro. Eu falei, não, mas você pode ganhar mais sem a fila. E a experiência ser melhor. Que curioso. Cada um tem uma visão nesse assunto. Tem uma visão. Né? E assim, como foi para você ver assim, os primeiros frutos desse projeto, de ver, sei lá, clientes que estão tendo algum uso diferente, que você viu que são cases e referências para você hoje? Você pode contar alguma história interessante? Tem uma história bem legal, que lá em Curitiba também, né? A gente tinha um cliente novo, ele falou assim, eu quero vocês. Mas como eu estou numa escola muito grande, eu quero ver como que funciona no dia a dia funcionando. Porque os pais reclamam de fila, a escola reclama de fila e eu achei vocês na internet e uma pessoa recomendou, mas eu quero ver como funciona. Aí eu levei elas numa escola relativamente grande, de 1.200 alunos, e aí foram as 3 proprietárias, que é uma rede de alimentação, eles acabaram de entrar no ramo de cantinas escolares. E eu confesso que eu até fiquei com frio na barriga, porque elas do meu lado, e eles com totem, e também eles rodam reconhecimento facial na maquininha, POS, de cartão. Aí chegou aquelas crianças todas juntas, né? Quem conhece o Recreio sabe que loucura que é aquilo. É todo mundo, não se empurra e todo mundo querendo comer rápido e aquela bagunça. E aí elas só me olhando e
E o cara, vai que dá algum problema. Eu mesmo fiquei com um pouco de medo. E aí eu cronometrei, eu coloquei recreio de 25 minutos. Em 8 minutos não tinha mais fila. Todas as crianças já tinham entrado na fila, acabava entrando uma ou outra. Então, assim, aquela fila enorme, aquela bagunça das crianças se dissipou em simplesmente 8 minutos de uma escola de 1.200 alunos. Então, assim, se você levar em conta que vende-se por volta de 30%, então, vamos dizer, quase 400 crianças comendo na hora do recreio. Então, é um case bem interessante de como a gente consegue vender bastante reduzindo filas. Nossa, a gente não percebe o impacto que tem alguma coisa, uma tecnologia dessa para a convivência das crianças, né? Porque hoje elas convivem pouco, né? Como fica em casa muito no celular, quando vai para a escola, tá lá na aula, tem que prestar atenção. Então, aquele espaço é um espaço de troca, de interação, né? Então, a gente não consegue imaginar como que essa tecnologia está ajudando elas a se relacionar mais, né? Sim, e inclusive, né, hoje não se pode mais celular na hora do recreio. Uhum. Então, se você for ver, com esse mundo digitalizado e as crianças muito hiperconectadas, o recreio acaba sendo um momento praticamente único para elas. É um momento que elas têm ali para realmente interagirem entre elas, brincadeiras que elas acabam não fazendo no ambiente onde ela tem acesso ao digital. Então, assim, para você ver como o recreio ele é algo diferente e importante na vida dessas crianças, ainda mais nesse momento dos dias de hoje, né? Então, e aí nós vamos deixar elas desperdiçarem todo esse tempo numa fila? Eu lembro que uma vez eu tinha uma escola que meus filhos iam que eu tinha a impressão de que aquele espaço do recreio não era pensado como sendo algo importante para os meus filhos, assim, sabe? Eu tinha a sensação de tipo assim, beleza, é, é um momento que as crianças estão lá brincando, mas aqui não é tão importante quanto a aula. E teve outra escola que eu vi que se apropriava mais desse espaço, sentia que era importante, que foi pensada as atividades que iam ser feitas lá. Tinha uma mesinha de ping-pong ali, tinha atividades que iam promover interações, assim. Você acha que as escolas têm noção, de fato, do impacto que o recreio tem na vida dos alunos? Eu acho que ainda não. Eu acho que muitas escolas ainda não têm essa noção e a gente tem tentado trazer isso à tona para eles entenderem que essa experiência é tão importante dessa forma. Como eu mencionei, né, anteriormente, muitas escolas acham que a cantina é aquele fardo. Eu vou terceirizar, cobro um aluguel, eles vêm aqui, comem, pronto, tá resolvido o meu problema. O meu problema é só o pedagógico. E a gente já olha a experiência do aluno, ele tem que começar desde a hora que ele entrar, a parte do recreio, né? Os estudos, que obviamente é o mais importante, né? E até a saída. Então, assim, as escolas elas precisam olhar com mais cuidado para a experiência no todo. Porque ela passa ali uma grande parte da vida dela, né? Então, o recreio também faz parte dessa experiência. Para muitas crianças, talvez é o melhor momento É o melhor do momento. dia, né? Então, É o melhor momento. Quando a gente era criança, eu não ficava esperando o sino do recreio. então assim, tendo um pouquinho de olhar deles, né? Então, imagina isso, né? É curioso, a gente olha ainda, provavelmente a escola olha muito assim, né? A sala de aula, a aula, o material e tudo assim. E o aluno tá lá, quantos minutos falta para o Sim, recreio, né? O que vai ser isso, né? Mas também faz parte, né? faz parte. Faz parte e eles têm essa visão realmente de querer entregar a parte pedagógica, que é o produto deles, né? No final das contas. O produto da escola é o ensino, é o pedagógico, é ensinar a criança a ser melhor em diversas matérias, atividades, enfim, né? Mas hoje, como anda o mundo e como anda a experiência, a gente sabe que a experiência do aluno como um cliente da escola vai muito além de simplesmente o pedagógico. Então, assim, é uma das nossas, das nossas
um dos nossos objetivos é realmente trazer isso para a escola. Eles entenderem a importância do recreio, né? Alisson, assim, vocês já estão num estágio, assim, muito avançado, né? Vocês conquistaram muitas coisas, já passou 7 anos essa jornada, você já tem um time estruturado, um escritório lindo ali que eu já vi. O que você enxerga agora que muda no mundo nos próximos anos? Como você enxerga que a escola muda nos próximos anos e como qual é a contribuição que vocês querem trazer para essa área nos próximos anos? O que vocês estão enxergando para o futuro? É uma pergunta bem difícil, né? Porque como o mundo está hoje em dia, a gente não consegue apostar o futuro em nada, né? O que a gente consegue fazer, e eu acho que nós, especificamente, é um mercado que, mesmo com inteligência artificial, com qualquer coisa, esse momento de interação ele vai ser sempre muito rico entre as crianças. Então, o que a gente pensa e planeja em fazer e o que a gente acha que vai acabar acontecendo é o mundo cada vez mais conectado, atividades básicas sendo feitas cada vez mais por agentes, robôs, talvez de IA, mas essa experiência da criança não vai mudar muito. Então, nós, como Vlupt, cabe a gente a ajudar muito mais pais e cantinas a manter essa experiência que as crianças vão ter offline cada vez melhores. Então, a gente tem que trazer isso, melhorar essa experiência dos dois lados, tanto para pai quanto para escolas e cantinas, de forma que eles fiquem muito tranquilos, os pais, tenham o controle do que o filho está comendo, tenha muito segurança do que está acontecendo ali no recreio, né? Por exemplo, o que ele está comendo, enfim. E também ajudar cada vez mais as escolas e cantinas nesse processo dessa entrega para os alunos nessa hora do recreio. Aquele problema que você tinha com a sua filha, de que às vezes você não queria que ela comesse uma coisa que não fosse saudável por conta da sua esposa, hoje com ela, você está conseguindo acompanhar isso? Tipo, você pode falar para ela, não quero que você tome refrigerante na cantina, é possível fazer isso? Sim. Então, com o nosso aplicativo, a gente consegue, por exemplo, eu só quero que meu filho coma salgados assados, suco de laranja, eu consigo cercar de forma que ela só coma o que eu acho que seja interessante para sua alimentação. Então, eu acho que isso é importante para o pai ter o controle. E, além disso, eu ainda, toda vez que o aluno consome, o pai recebe uma mensagem falando o que o aluno consumiu, né? E também fazendo o controle de valores por trás disso. E se ele pedir, amanhã eu queria tomar um sorvete, alguma coisa assim, é possível liberar pontualmente? Libero. Às vezes acontece do tipo, tô no recreio, pai, quero comer uma sobremesa hoje, aumenta o limite. A gente vai, aumenta o limite, ele vai lá e compra, é online. No mesmo momento, você já consegue permitir alguma coisa a mais ali no dia a dia deles. Muito bom. O que você ainda acha que tem desejo, assim, você está super animado para melhorar a empresa? O que você acha que ainda você não conseguiu fazer, que você queria muito fazer? Olha, eu acho que a evolução da Vlupt como produto ela é muito natural, no sentido de a gente estar conversando com clientes, estar evoluindo, né? A gente fala-se muito de inteligência artificial, então a gente tende a evoluir muito para isso, mas a evolução que eu quero mesmo é a gente poder cada vez mais ajudar muito mais pais e muito mais cantinas. Então, assim, a gente trabalha muito nessa pegada de crescimento para que a gente possa resolver o problema de muito mais escolas e deixar muito mais pais satisfeitos sabendo que o seu filho está passando muito mais tempo no recreio, brincando, do que numa fila de cantina escolar. Que bacana, né? Tô vendo que vocês estão animados mesmo para fazer crescer, né? Muito bom. Muita coisa que você contou aqui, eu tinha uma noção, mas vendo você contar é outra coisa, né? O empreendedor com um brilho no olho, falando, não, Varrido, estou animado para fazer isso, quero fazer isso. Você sente que ainda tem muito espaço ainda para melhorar essa área, tem muito mercado.
Você acha que as cantinas também querem fazer um papel ali diferente, querem mudar nos próximos anos? Eu sinto que tem tido uma evolução grande nesse ambiente, porque antigamente você tinha aquele. Ainda a gente tem muito dono de cantina, que é aquela pessoa que ainda anota tudo num caderno, aonde ela fica ligando para pai, falando: Ó, você me deu R$ 50, já acabou. Então, assim, tem muito espaço para crescimento na Vlupt, porque nós temos muitas escolas operando dessa forma ainda, né? E a gente está sempre ouvindo os clientes para a gente estar melhorando nossa solução. Então, assim, a gente mencionou que a gente tem quase 7 anos, né? Então, a gente tem 7 anos construindo o produto, 7 anos todos os dias desenvolvendo, todos os dias conversando com o cliente, todos os dias vendo as dores, todos os dias a gente vendo o que é melhor para eles e lançando coisas novas de tempo em tempo para cada vez atender melhor. Então, assim, tem muito espaço para entrega no ponto de vista da Vlupt entregar. Então, assim, a gente tem muito a evoluir como solução, como resolução de dores. Eu falei lá no começo, resolver uma dor, e a gente vê que as dores sempre tem dores novas, coisas novas que a gente precisa ir criando. Na parte de gestão da cantina, você ajuda alguma coisa? Ajudamos. Então, assim, a gente tem controle de estoque, eles conseguem verificar todas as vendas, eles conseguem fazer fechamento de caixa, eles já conseguem fazer uma previsibilidade de estoque baseado no histórico. Então, assim, a gente tem toda essa ajuda também de gestão do lado das cantinas escolares. Em termos de inteligência de mercado, assim, o que mais vende, esse tipo de coisa? Então, isso nós temos um trabalho muito específico e muito bacana que a gente vem fazendo. A nossa área de sucesso do cliente, a gente deixa disponível para os nossos clientes de forma que eles querem alguma ajuda. A gente tem todo um sistema para analisar esses dados, onde a gente consegue ser muito assertivo. Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente aqui de São Paulo, onde ele falou: cara, eu estou remando aqui com a minha cantina, eu não consigo ter um lucro. E aí a gente fez essa análise. E a gente entendeu que somente um ajuste daquele chocolate, o Trento, de 2 para 2,50, ele aumentou a lucratividade dele em quase R$ 2.000. Dava para pagar o nosso sistema, melhorava e ainda dava uma folga. Então isso é um pequeno exemplo do que a gente vem fazendo para ajudar os nossos clientes. Que interessante. Então, você analisa oportunidades ali de... Tava ali, o produto dele estava posicionado para preço errado. Exato. Porque daí a gente vê uma comparação com o mercado, a gente vê o que ele poderia melhorar nesse produto em específico, né? Mas a gente analisa a cantina num 360, em todos os lados, o que ela pode estar fazendo melhor. Então, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, uma cantina com o mesmo problema de lucratividade, onde a gente olhou e a gente viu que ele praticamente vendia somente produtos industrializados. E uma cantina com o mesmo porte, mesmo tamanho de escola, região muito similar, aí você olha diferença de 50% de faturamento uma para outra. Por quê? Porque a outra produz um salgado assado, ele tem um suco de laranja, por exemplo. Então, assim, o pai, quando ele olha o cardápio, ele fala: eu vou dar um salgadinho para o meu filho ou eu vou dar um salgado assado? Se já vai vender coisa em pacote, já manda de casa. Manda de casa. Então, assim, você não tem valor agregado nenhum, né? Então, a gente ajuda muito nossos clientes até nisso. Então, é algo que é muito mais humano. A gente usa dados, a gente usa tecnologia, mas a gente entra na cantina do cliente e ajuda ele nesse dia a dia também, de uma forma mais próxima e humana. Acaba sendo uma consultoria ali. Exato, é uma consultoria. Tanto que na nossa página inicial do nosso sistema, já aparece ali: quer ver os números da sua cantina? Quer melhorar? Fale com a gente. Entrando ali, ele já agenda diretamente com o nosso time de sucesso do cliente. Antes da gente encerrar, pedir para você dar uma mensagem para a gente, né? E para a gente fechar esse capítulo. É bem nessa linha que a gente conversou. Então, assim, falar para as cantinas e escolas, olhar com carinho para o recreio, que ele está evoluindo, né? Essa experiência dos alunos no recreio, e vamos fazer o futuro do recreio juntos.
Para você que chegou até aqui, curte o canal e manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, dessas informações que vão melhorar tanto a escola, quanto a cantina, quanto a saúde dos nossos filhos. Te vejo no próximo episódio.